Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Jota, professor da área de filosofia, sociologia e também leciono história na rede particular de ensino. Especialista há 21 anos em relação aos vestibulares, principalmente os mais concorridos do país, seja o Enem, FUVEST, Unicamp e Unesp. Hoje eu venho com vocês para falar um pouquinho, dar uma bela revisão e alguns toques importantes no que tange a prova de filosofia e sociologia do Enem. Então vem comigo, se pegue o caderno, anote e vamos que vamos, né? Bom, primeira coisa que eu quero trocar ideia com vocês é o seguinte: a prova de humanas do Enem, que são 45 questões, que vem junto com linguagens, que vem junto com redação, que é uma loucura, porque você tem que ter uma resistência ali. Um grande ponto ali, a grande visão que nós devemos ter é o seguinte: história geral, tranquilo. História do Brasil, tranquilo, tá? Apesar que o ano passado não caiu na prova escrita, só na digital, então fique esperto aí, dando um toque interdisciplinar com o História do Brasil. Sociologia vem muito com atualidades e interdisciplinar com geografia. Tá tranquilo, história, geografia e sociologia, eu tenho certeza que você vai arrebentar. Agora, o calcanhar de Aquiles, o grande problema de tudo é filosofia. Filosofia eu chamo de calcanhar de Aquiles do Enem. Porque filosofia traz conceitos, vocabulário, interpretação, raciocínio. Então você tem ali um processo de um aprofundamento. E muitos alunos não dão muita visão, ou não dão muita importância à filosofia. E aí vem aquelas questões de eudaimonia do ano passado, questões de correntes filosóficas, de vocabulário, de conceitos, de interpretação e de raciocínio. E o aluno tem uma dificuldade. São 8, 9 questões de filosofia que para um vestibular concorrido vai fazer falta, principalmente se no TRI ou TRI pegar a questão mais fácil. Então, espero que eu possa ajudar vocês aí nessa aula de revisão para o Enem. Então, eu peguei aqui, mais ou menos, de 99 a 2019, os assuntos mais importantes da área de filosofia e sociologia. Vejam, a prova aí foram 87 questões em 10 anos, pegou mais a parte temática. Então, filosofia se buscou mais a área temática. Isso é importante, por quê? Porque você vai perceber que temas filosóficos, e aí é uma relação muito com a Unesp, vem nas provas nesses 10 anos. Porém, entretanto, todavia, embora, você vai perceber que essa parte temática, como alegria, como liberdade, como política, ela vem diminuindo um pouquinho para conceitos filosóficos mais aprofundados, com vocabulário. Filosofia moderna, tá? Muito importante aí. Aí você pega Maquiavel, você pega Descartes, não descartes essa dica. Cai Locke, não fica muito Locke. Cai Rousseau, tá muito Rousseau hoje. Montesquieu, cai também Kant, né? Cante comigo aqui, por favor. Mas Kant é um filósofo alemão do século XVIII, um iluminista alemão do esclarecimento. Ele é muito importante aí no que se refere à prova de filosofia moderna, também século XVIII, tá? Filosofia antiga. Filosofia antiga, ela é muito louca, porque cai quem? Pré-socráticos, sofistas, Sócrates, não jogador, o prato grande do Cebolinha, Platão e Aristóteles. Então, filosofia antiga sempre vai estar permeando a prova, como Grécia e Roma em história geral. Vem filosofia contemporânea, que é Hegel, que é Sartre, que é Schopenhauer, que é Nietzsche, e principalmente escola de Frankfurt, né? O Benjamin, o Adorno, que Adorno no pé aqui, Adorno do Ser Cultural, Horkheimer, filósofos aí da parte contemporânea, pós-modernos, como Lipovetsky, são assuntos aí importantes no que se refere à prova também do Enem. Mas veja, e filosofia medieval, patrística, Santo Agostinho, escolástica, São Tomás de Aquino,
há alguns anos, você vê ali filósofos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e, principalmente, Kant caindo nos vestibulares. E aí a minha primeira dica para você, cuidado com filosofia medieval. É uma tendência a estar caindo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tá bom? Então, você vê. Ali eu procurei mostrar para vocês no aspecto da filosofia antiga. Então, pré-socráticos, né? Tales de Mileto, o Arqué, né? O famoso substância primordial que forma o universo, né? O Arqué é muito importante nesse aspecto. Você também tem, além do Arqué, a questão dos filósofos, né? Como Pitágoras, né? Como a escola atomista, que já caiu. Então, pré-socráticos aí é a substância primordial que forma o universo. São os filósofos da natureza, os pré-socráticos. O Arqué, né? Muito importante, não confunda com Axé, é Arqué, né? Tem a filosofia que eu amo de paixão, que é a filosofia helenística. E eu acho que serve até para a prova, né? Que seria o estoicismo, que seria, né, os estoicos, né? Que tudo acontece e você não tem coisa que você não pode mudar, que é o universo. Eu adoro o estoicismo. Sêneca é um estoico. O Adriano e o Marco Aurélio são imperadores estoicos da dinastia dos Antoninos, antes da dinastia do Harry Potter. Desculpa, é Roma, dinastia dos Severos. Tá? Uma piadinha para dar uma coisa legalzinha. Os céticos, que pode cair com o negacionismo da ciência, mas isso não é Enem, não. É mais o triunvirato paulista, USP, Unicamp e Unesp, né? E o próprio, eu poderia falar também do cinismo, né? Do Diógenes, mas filosofia helenística tem caído também no vestibular, cuidado com estoicismo e ceticismo. Platão, teoria dos dois mundos, Aristóteles, o maior filósofo de todos, tende a cair também. Caiu ano passado o conceito ética a Nicômaco de eudaimonia, de felicidade para Aristóteles. É maravilhoso, Aristóteles, eudaimonia, é algo impressionante, né? Caiu ano passado. Sócrates, maêutica, sofismo, que são Protágoras, eu acredito muito hoje, que é aquela ideia da verdade, né, de convencer o outro, né? Entre outros filósofos mais. Mas aí, em filosofia antiga, toma cuidado aí, eu sinto Platão, Aristóteles e os filósofos helenísticos. Filosofia medieval, patrística e escolástica. As perguntas dos dois anos anteriores de filosofia medieval, que é a patrística, Santo Agostinho é muito difícil, né? Só aí uma dica para vocês em Santo Agostinho. Santo Agostinho fala sobre harmonização de fé com razão, tá? Usando a filosofia platônica. Lembra? O homem interior, a iluminação, que está mais próximo a Deus. Santo Agostinho, crer para compreender, a harmonização entre fé e razão. Santo Agostinho é top, Santo Agostinho é bom, né? A ideia da alma que caiu no Enem. Então toma cuidado um pouquinho com Santo Agostinho, platônico, patrística, harmonização da fé e da razão. Escolástica, né? Que está nas universidades medievais. A escolástica tem principalmente a questão de um trabalho muito conectado àquela do São Tomás de Aquino, entender para crer. A razão serve à fé, as 5 vias para comprovar que Deus existe de forma racional. Só um adendo, veja, na Idade Média a filosofia entende que a razão está conectada à fé, não algo quebrado no teocentrismo católico da Idade Média. Tá? Isso eu acho que volta a cair esse ano. E a filosofia moderna, então desde o Renascimento aí, Galileu, né, Renascimento científico, separa a filosofia da ciência, ciência moderna. Você tem o Renascimento, Maquiavel sempre está caindo, o Príncipe, né, deixa eu pôr um chicletinho aqui, agora eu consegui melhorar. A ciência, como Galileu, o racionalismo de Descartes, repito, não Descartes, Descartes, res cogitam, ser pensante, penso, logo existo, né, geometria. Cuidado com Descartes. Veja, meus amores, é uma revisão. Esses toques, essas pinceladas que eu estou dando aqui, são conteúdos e conceitos que você tem que saber. Senão tem que retomar. Isso é muito importante. Por isso que muitas vezes filosofia, você fica, caramba, o Jota está falando sobre a questão do ser pensante, do mundo dual de Descartes, mas eu não vi isso. Eu te entendo, mas tem que rever.
Porque conceitos, vocabulário, interpretação, raciocínio é aquilo que você tem numa prova. Não é uma UEL nesse momento, não é uma Federal de Uberlândia, mas o Enem pega pesado em filosofia. E além de você poder usar como repertório sociocultural e filosófico na redação. Fica a dica. Filosofia alemã, você tem aí, logicamente, o Kant, caiu bastante, um pouquinho de Hegel, Schopenhauer e Nietzsche. Nietzsche já caiu, mas Kant é o cara, eu adoro o Kant, né? Tem Spinoza também aí, que eu também acho magnífico. Empirismo britânico, aí você tem um cara aí, empirismo é o Locke, que é o mesmo Estado liberal, burguês, direitos naturais, vida, liberdade, propriedade. O Locke é um cara que você pode citar em todas as redações. Ei, não fique Locke, não. Tudo bem? Eu não estou falando do irmão do Thor, não, tá? Estou falando do Locke, do filósofo inglês do século XVII. Isso é muito importante. Um contratualista, como Rousseau. E o famoso Hobbes. O Hobbes, não Hobbes essa piada, por favor, porque meu Hobbes é fazer um stand-up de história, filosofia e sociologia. O Hobbes é aquele que fala do absolutismo, do Leviatã, mas também é um empirista. O que é um empirista, Jota? É aquele que acredita que a realidade vem através dos sentidos. Gostaram disso? Diferente do Descartes, porque o conhecimento já está dentro de mim. Diferente de Kant. Cante comigo agora? Porque, na verdade, os sentidos e a razão têm limites. E ele organiza isso da revolução copernicana que ele faz, questão do Enem. Nossa, Jota, tem muita coisa que está falando e é rápido. Olha, volte o vídeo. Esse mundo tão rápido que você vive, essa hipermodernidade, como diria os pós-modernos, você pode interromper e voltar o seu videozinho. Entendeu? Não precisa botar 2.0 no áudio do WhatsApp, não, meus amores. Você pode chegar e ler, escutar devagar e anotar e pesquisar e falar com o teu professor. Ei, professor, eu não lembro de Descartes. Isso é muito importante, tá? Então, o empirismo britânico aí que vem do Locke, que também é um contratualista, Hobbes, que também é um contratualista, tá? O iluminismo francês, Voltaire, pode cair, acredito mais Montesquieu e Rousseau, que também é um contratualista, vontade geral, cidadania, Rousseau, o mito do bom selvagem, Rousseau, né, o cara que vai trazer a visão de democracia moderna. Aí tem um cheirinho mais de, olha o cheiro, ó, Unesp. Mas pode ser que venha no Enem, porque o banco de questões já estão pronto, né? O banco está pronto, né? O utilitarismo de Stuart Mill, há dois tipos de ética. A ética deontológica do Kant e Aristóteles, eu faço algo certo porque é certo em fazer. Eu não vou, achei um dinheiro, achei R$1.000 aqui, eu não vou pegar esses R$1.000 aqui. Por quê? Porque é errado roubar. Mas, Jota, quem diz que é errado? A razão. Isso é o deontológico. O utilitarista, eu não pego porque eu posso ser preso. É uma consequência da sua ação. Gostaram disso? Muito bem. E aí, filosofia contemporânea, escola de Frankfurt, meios de comunicação de massa, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Habermas, Hugo Habermas, né? Então, são filósofos. Só para você ter uma ideia, o Benjamin fala da reprodução da obra de arte, a quebra da aura, algo positivo. Pegaram isso? A democratização da arte, a politização da massa. Não dá certo. Indústria cultural de Adorno, venda de meios de comunicação padronizando, massificando, fazendo você comprar não só produtos, mas bens culturais, tirando a sua razão crítica, razão instrumental de Horkheimer. Razão instrumental é aquela ideia que a razão se torna um instrumento na mão da elite, fazendo com que você só aceite aquilo que é o quê? Aquilo que é útil e prático. E não pense, não reflita, não critique nada. E a ideia do Habermas, tem o Marcuse também, que mistura Freud com Marx. E olha que loucura agora, hein? O Habermas, que fala de razão comunicativa, de democracia e assim por diante. Escola de Frankfurt é legal até usar na redação.
Fenomenologia vem de Heidegger, Husserl, e existencialismo, que é o Sartre, principalmente, tá? E alguns pós-modernos, como Lipovetsky na área do vazio, ok? Alguns temas, não ia falar só de filosofia, né, através da história, ou seja, a história da filosofia. A ideia aqui é falar principalmente dos temas que podem cair. Acho mais difícil. Filosofia política é um tema legal, tá? Filosofia política, toma cuidado. 13 questões. Aí que é onde vai entrar Maquiavel, Rousseau, meio complicado. Ética é um assunto muito importante, então política e ética. Ética dos filósofos, ética de conduta, bioética, interpretações de conduta, valores, comportamentos e assim por diante. Teoria do conhecimento, epistemologia, como eu conheço a realidade, como eu posso falar que isso é real. Filosofia das ciências, ou seja, verificacionismo, falsibilidade em Popper, senso comum, ideologia, cuidado, conceito marxista. Raramente isso vai cair no Enem, mas pode cair calma, Rain. Conhecimentos gerais misturado com atualidades, metafísica, que eu amo, quem nós somos, para onde vamos, principalmente com a pandemia, mas tem mais cheiro de VUNESP, e temas transversais que se relacionam com outras matérias, que eu acho que é onde a filosofia vai estar mais esse ano. Tá? Agora vocês entendem por que filosofia é tão difícil? Porque muitos alunos não dão valor, não dão importância, e aí vem conceitos, vocabulários muito complicados. E isso impacta na tua nota. São praticamente 8 questões. Fora que você pode usar isso onde? Na redação de vestibular. Em qualquer vestibular. Não é isso, mas a FUVEST, vem que eu vou contar só para você. A FUVEST, ela é uma redação filosófica. Só para você ter uma ideia. Tá? Mas vamos lá. 2020 foi assim, tá? Não vou deixar você na mão. Temática, 8, você vê que volta para a temática. Temas, ética, política, né? Falou um pouquinho ali também de conhecimento. Filosofia contemporânea, antiga e moderna. Não caiu filosofia medieval. Toma cuidado, pode cair de novo esse ano, tá? E pode avançar em filosofia moderna. Eu lembro a questão do Aristóteles, de eudaimonia, de uma corrente filosófica lá louca que ninguém estuda, de Hume, empirismo, tá? Que é filosofia moderna também, tá? A gente vai para a sociologia, tá? Para a gente também não ficar muito ali para vocês. Veja, sociologia, que é mais fácil, tá, gente? Estou sendo sincero, é mais tranquilo porque ele é mais atual, ele é mais interdisciplinar. Você vai falar assim, isso aqui é geografia ou isso aqui é sociologia? Não sei, cara, não sei o que é isso. Então, a temática, por exemplo. A temática, você vai pegar questões de mobilidade, questões ali, a gente vai falar daqui a pouco, de trabalho. Trabalho e democracia são os 2 grandes temas sociológicos do Enem. Tá? Trabalho é o que mais cai, e aí você conecta com Fordismo, Taylorismo. E para mim, um dos temas de redação esse ano pode trabalhar com home office, né? O mundo do trabalho pós-pandemia ou na pandemia. Como você pode falar de socialização com homeschooling. São os temas bem legais em redações e em questões, né? Diversidade cultural, a importância de entender a cultura. Estratificação são camadas sociais. Poder, Estado e política, tá? Teoria sociológica, que seria o quê? Comte, Durkheim, Marx, Weber, tá? Pode cair Gilberto Freire, Sociologia do Brasil. Pode cair Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, muita coisa legal. O Gilberto Freire fala muito sobre a positividade da mestiçagem brasileira. O Florestan Fernandes fala do racismo estrutural, que para mim é um dos temas interessantes para esse ano, talvez não para o Enem. Racismo estrutural e racismo recreativo. Florestan Fernandes é um marxista. Sérgio Buarque de Holanda é um homem cordial. São sociólogos brasileiros que podem cair no seu vestibular. Movimentos sociais, movimento de 2013, movimento, né, de 2016, né, são movimentos importantes aí que vão perpassar os vestibulares, principalmente o Enem. Trabalho e produção e outros assuntos. Cai pós-modernos? Cai. Bauman cai.
que é a modernidade líquida, que são as relações líquidas, que o mundo é líquido, que tudo nós consumimos, tudo nós descartamos, inclusive as relações humanas. Lipovetsky, que eu amo, que está vivo, que fala da área do vazio, do narcisismo, do problema da relação entre o indivíduo e o outro, relação de alteridade. Toma cuidado com isso, alteridade, o outro. Tudo bem? Olha que legal isso para vocês. Olha lá algumas bases aí, né? Cai antropologia, pode cair, cai ciência política. Antropologia é cultura. A parte mais de ciência política, ciência econômica, neoliberalismo, globalização, conecta com geografia. Sociologia da cultura, relativismo cultural, apropriação cultural, hibridismo cultural, sincretismo cultural, etnocentrismo, já caiu no Enem, e aí conecta com o neocolonialismo do século XIX. Tá? Sociologia do trabalho, que cai demais, questão das revoluções industriais, são 4, agora indo para a 5ª fase. Os modelos de produção, o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo, pode cair em sociologia do trabalho. Legal isso, né? O trabalho é interessante a gente falar sobre ele. E as novas programações desse mundo digital pode cair. Sociologia brasileira, como eu falei para vocês, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes são os principais. Sociologia da violência, isso cai demais, cai em mobilidade, também mobilidade urbana, mas Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Violência, pode cair crime, corrupção, que aí tem uma relação com sociologia política, mobilidade urbana, questões econômicas, conhecimento, né, que é o Karl Marx, essa questão, que fala sobre ideologia, utopia, que a maneira que nós produzimos o conhecimento está de acordo com as relações de poder. Então, quem produz o conhecimento é quem tem o poder para manter a ideologia, o status quo, e as utopias que são revolucionárias estão mortas. Aí misturei Karl Marx com Lipovetsky, tá bom? Sociologia da religião e educação, que é um pouco mais complicado. E aí, alguns temas aí para vocês, tá? Ciência política, antropologia, que são aqueles temas, né, que eu falei para vocês, essa parte aqui de outras ciências sociais, ok? Aqui sociologia contemporânea, aqui são sociólogos que eu falei para vocês, Durkheim, fatos sociais, Weber, ações sociais, tipos ideais, a ética protestante e o espírito do capitalismo, Karl Marx, difícil cair no Enem, e eu me assustaria. A chance do Marx cair é a mesma chance do São Paulo ganhar alguma coisa o ano que vem. Nulo. É a mesma coisa que o Palmeiras ganhar o Mundial. Não existe possibilidade. Tá? Aí, pra você ver que não é que não cai, é muito difícil. Tá? Metodologia, que fala sobre a ciência social, outros. Tá? Aí, isso é legal, isso é questão do Foucault. Né? Foucault tem uma visão que nós somos vigiados toda vez por instituições, que isso é uma violência na microfísica do poder, para nós seguirmos as normas impostas pela sociedade. Foucault é soda. Soda, 2,5 litros. Sabe aquele soda? Soda é muito bom, tá? Foucault. Aí a parte mais de cultura, né? Diversidade cultural, pode cair questões sobre o rei de Congo, pode cair questões mais indígenas, de cultura indígena, cultura africana, de cultura europeia, a diversidade cultural que forma o Brasil, que é um país pluriétnico, questões de gênero, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Caiu aquela questão da Marta o ano passado. Não sei se cairia esse ano o gênero, porque o presidente meio que pegou, xingou, falou que o banco de dados ainda era antigo, ele que vai trazer um novo, tal. Então, não sei se questão de gênero cairia ali. A chance de cair uma questão de gênero é a mesma chance do Palmeiras ter algum mundial. Difícil, tá? Agora, cultura popular, cultura erudita, isso sempre cai, conectado com sociologia, com antropologia. A chance de cair alguma coisa de cultura é a mesma chance do Corinthians ganhar um ano que vem uns 3 campeonatos. É muito grande,
tá? Então é importante. Identidade, que cai com narcisismo, etc. Tal. Desigualdade social, que pode estar ligada à globalização, geografia, né? Vocês tiveram aí a revisão com o professor Bola. Mídia, indústria cultural, pode conectar com filosofia e além de outras questões também, tá? Aí eu quero dizer para vocês, para finalizar, as questões de cidadania. Pode cair na Unicamp domingo, que agora, né, não tem como falar a data, mas caiu numa prova da Unicamp esse ano, em algum domingo que você esteja assistindo esse vídeo. Cidadania é uma coisa que pode cair. Constituições do Brasil, 1824, vocês já tiveram revisão de Brasil, então 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67, 88. Cuidado com a Constituição de 88. Direitos humanos, direitos civis, direitos sociais, Constituição muito importante aí, tá? Conceito de ser cidadão, tá? Isso tem a ver com Rousseau, tem a ver com Habermas. Então, é bem legal esse conceito de você ter direitos. Não acho que o Enem vai ser polêmico. Não acho que o Enem vai ser cada vez mais tradicional e conservador. Isso é um feeling. É um feeling. Pode ser que eu esteja errado. Mas, pelos acontecimentos do INEP, eu acho que ele vai ser bem conservador. Vide muita prova digital escrita do ano passado. Dizem que a prova digital foi mais fácil que a prova escrita. Por isso que houve essa reformulação esse ano, tá? Então, a gente tem essa parte importante. Democracia seria um assunto muito legal. Sempre caiu democracia. Mas será que vai cair democracia esse ano, depois dos movimentos de 7 de setembro? Ou para o MEC, para o INEP, aqueles movimentos são democráticos? Eu apostaria em democracia esse ano no Enem. Eu apostaria. Eu tenho sentido um feeling aqui. Tudo bem? Política internacional, ligando com globalização. Pandemia pode cair? Deveria, mas não sei se cairá, tá? Política brasileira, 3 poderes, criminalidade. Aqui está mais fácil cair criminalidade e violência, democracia em termos gerais e cidadania do que alguma coisa mais impactante aí no tipo de prova. Tudo bem? Sistemas de governo, etc. Ok? Aí alguns movimentos sociais, e isso é muito legal. Movimento ambientalista, também não sei, são complicados, porque se você pegar alguns movimentos, isso pode impactar naquilo que o governo está sendo criticado. E aí é uma coisa interessante, eu não estou falando aqui nenhum juízo, porque eu não acho nada. Eu sou um professor neutro que deve passar o conteúdo e acertar. Eu sou o gavião arqueiro do vestibular. Eu tenho que acertar ali no alvo as questões de vestibulares e nesse vídeo que vai cair no Enem. E já estou te dando questões que vão cair, não é que eu acho, eu tenho certeza que eu estou falando. Mas eu também penso no tipo ideológico de quais são os vestibulares. E cada vestibular tem uma pegada ideológica que pode envolver questões que sejam polêmicas ou não. Eu acredito que o governo tente criar uma prova não polêmica em nenhum sentido. Então, alguns movimentos aí, para você ver se isso pode cair. Lógico que pode cair. Tudo pode cair. Tá? O problema é que você tem que dar uma olhada num tipo de prova que ela tem um viés diferente, por exemplo, da Unicamp. Então, quando eu pego sociologia e falo de movimentos sociais, qual o movimento que poderia ter aqui? Vai cair um movimento LGBT, como caiu na Unicamp? Vai cair um movimento negro no que tange quilombolas e história africana? Pode ser que caia, mas acredito em menor instância. Tá? Você pode cair em movimentos agrários, pode cair em movimento feminista ou movimentos urbanos, ONGs, porque a parte desses movimentos o governo critica. Então pode ser que tenham questões sim, mas também a propensão é que não tem. Mas você tem que esperar tudo. Esse é o erro, assim, crucial do aluno de vestibular. Ele quer que as coisas, ele quer acertar. Ele tem que estar preparado para tudo. Para tudo. É igual redação. Eu tenho alunos nas escolas que eu leciono que ficam tentando adivinhar qual vai ser o tema de redação. Se você estudar 100 temas de redação e ao olhar a prova e não ter nenhum, você trava a prova. Porque a prova não é só conhecimento.
a inteligência emocional na prova. Você tem que ter resistência física e, logicamente, o conhecimento. Você conectando essas 3 partes, ninguém te segura e nenhum curso será difícil para você. Aí, modo de produção, como eu falei, modo de produção primitivo, asiático, escravista, feudal e capitalista. Modo de produção é um conceito marxista. Tá? Modelos de produção são modos, né? Modelos como está aí, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e, ao mesmo tempo, Volvismo. Pode cair globalização neoliberal, pode cair divisão do trabalho, pode cair emprego, desemprego, tabelas e gráficos. Mundo de geografia, tá? Aí, em 2020, a prova foi essa. Foram 12 questões de sociologia, tá? Lógico, aqui tem a parte interdisciplinar também. E aí você tem aqui a temática, política, trabalho, cultura e teoria sociológica. Acredito que para 2021 seja a mesma coisa. Em poucas mudanças e bem interdisciplinar. Beleza até aí? Pô, Jota, legal, eu vou ter que depois assistir novamente esse vídeo. Mas e agora? Agora eu vou mostrar a prova para vocês, tá? Essa aqui é isso do Enem. A prova. Você vê que ela juntou o impresso digital, ok? E eu vou fazer alguns exercícios para mostrar para vocês. Vou fazer alguns 10 exercícios só para que vocês tenham e a gente fecha aí a nossa revisão. Uma revisãozinha rápida, bem tranquila e espero que vocês sejam preparados. Olha só como é uma questão PPL do Enem. A cidade. E a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. Desigualdade, tá? A cidade não para. A cidade só cresce. O de cima sobe e de baixo desce. Como você faz a prova? Está falando de desigualdade, de cidade, sociologia urbana. Eu grifo isso. Eu faço o quê? Eu mexo na prova. Falando de sociologia, uma prova que está falando de desigualdade. Nação, zumbi, da lama ao caos. Tá? Zumbi, Chico Sainz, é uma música. Tá? A letra da canção do início dos anos 90, marca o 90. Marca o 90. 90, tem o Collor. Tá ruim a bagaça. Destaca uma questão presente no centro urbano. Está perguntando uma questão nos centros urbanos brasileiros. O que está falando sobre o que está acontecendo no centro que a música relata? Olha que interessante. Interpretando, nada mais, raciocínio, letra E. Veja, essa é uma questão que você não pode errar. Não pode errar. Não pode errar! TRI. Tri. Porque ela é uma questão interpretativa que apenas relata um raciocínio e uma interpretação da música. Isso é muito importante. Beleza? Vamos para 2. Sociologia. O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais do espaço urbano, contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais de prestígio, com a produção e renovação de construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas de menor infraestrutura. Está falando de habitação, sociologia, geografia, cidade, beleza. O consumo da habitação de luxo no espaço urbano 2015. Estão vendo que eu estou conversando com a questão, que eu estou vendo, trocando uma ideia. Não é só, vou lá e coloco. O conceito que define o processo escrito, essa é uma questão já indo para a média. É fácil, mediana. Porque aqui você tem que ter um conceito, você tem que ter um vocabulário. A área de humanas tem que ter vocabulário. Especulação imobiliária. Então, muitos alunos erraram essa questão por não ter esse vocabulário. Beleza? Tranquilinho, né? Vamos lá. Eu adoro essa questão, tá? Se não chegar em filosofia, eu vou puxar aqui algumas questões de filosofia, tá? Fala-se aqui de uma arte criada. Aí, ó, arte. Trocando ideia.
nas ruas e para as ruas, marcadas antes de tudo pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades. Que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Vamos lá? Valverde. Os limites da inversão. A heterotopia do beco do Batman. Tá? Boletim Goiano de Geografia, interdisciplinar, Sociologia com Geografia. A manifestação artística expressa na imagem, interpretação de texto, correlação com a imagem. Então, ele está pedindo você interpretar a imagem e ligar essa imagem ao texto, integrando um movimento que contemporâneo. Então, perceba, Beco do Batman é uma rua, é um beco, onde se faz arte. E essa arte de rua, qual a conexão que eu tenho em relação ao texto, à imagem, e que movimento integra isso? A apropriação de espaços públicos, mediante essa questão. Porque eu, da rua, me aproprio e faço arte dentro desse espaço público. Não é um museu, não é um local privado. Espaço público, espaço privado. Conceito que o brasileiro não sabe, segundo Sérgio Buarque de Holanda, homem cordial. Ok, até aí? Aqui a gente vai começar para a filosofia, tá? Então vamos lá. Enem. Eu adoro. Essa Hannah Arendt você tem que ler. Origens do totalitarismo. A questão do mal, a banalidade do mal. O julgamento de Eichmann. Você tem que ler. Você tem que assistir. Assistir o filme. Beleza? Olha só. Eu quero que você acompanhe comigo. Vem comigo aqui. Essa atmosfera de loucura, de realidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro, que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. História. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mas que o arame farpado é a irrealidade dos detentos, que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Hannah Arendt, Origem do Totalitarismo. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, história com filosofia. História com filosofia. Ela está criticando que tipo de naturalização? Questão difícil. Ela está criticando filósofa maravilhosa, ligando ao processo do totalitarismo, os campos de concentração, os campos de extermínio. O que ela está criticando? Criticando qual tipo de naturalização? Que eu pego, separo o ser humano, que tanto o que o Stalin fez, já tiveram revisão de história, nos campos de concentração da Sibéria, o que Hitler faz com os campos de extermínio e os campos de concentração, o que é Auschwitz-Birkenau. Auschwitz são 27 na Polônia. Auschwitz-Birkenau é o pior, onde lá tem campo de concentração e campo de extermínio. Sendo assim, a resposta é essa. Eu separo os seres humanos. Quando chega o trem, Eichmann separa mulheres, homens, trabalhem, campo de concentração, até morrer. Idosos, crianças, câmara de gás, campo de extermínio. Pego crianças e faço o Mengele, experimentos. É daí que sai a bioética. Questão difícil. Hannah Arendt com história e filosofia. Ok? Veja, esses textos é o texto básico em relação a tamanho, tá? Tem textos menores. Aí eu vou falar de cultura, história cultural e sociologia da cultura. Interdisciplinar. Adoro. Para dar conta do movimento histórico do processo de inserção dos povos indígenas em contextos urbanos, cuja memória reside na fala dos seus sujeitos,
foi necessário construir um método de investigação baseado na história oral, que desvelasse essas vivências, ainda não estudadas pela historiografia, bem como as conflitivas relações de fronteiras daí decorrentes. A partir da história oral, foi possível entender a dinâmica de deslocamento e inserção dos índios urbanos no contexto da sociedade nacional, bem como perceber os entreguerras construídos por esses grupos étnicos, cultura, na luta de sobrevivência e no enfrentamento de sua condição de invisibilidade. Tronco velho ou ponta da rama, a mulher indígena terena no entreguerras da fronteira urbana, patrimônio e memória. Veja, história, sociologia. O uso desse método para compreender as condições dos povos indígenas nas áreas urbanas justifica por que eu vou estudar nas fronteiras com os índios, eles não têm nada escrito. Eu preciso usar o quê? A tradição oral. Essa é uma questão de história indígena com antropologia. Ok? Por que eu vou usar esse tipo de metodologia? Porque eu tenho que registrar sujeitos que não praticam a escrita. Questão mediana. Maravilhosa questão. Mistura história com sociologia / antropologia. Ok? Beleza? Vamos lá que a gente vai terminando aí. Estamos chegando no final da nossa aula, tá bom? Olha só, aqui já tem o Bacon, que faz o método indutivo. É um filósofo que criou o método da ciência, dos ídolos. Esse cara é muito legal, tá? Os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos do que seu curso natural. Bacon, ele se lembra, em filosofia, ele que vai falar do experimentalismo, ou seja, criar uma teoria, observo fatos, crio uma hipótese e verifico através de experimentos. É um método indutivo, diferente do dedutivo. Tá? Texto 2. O ser humano totalmente desintegrado do todo não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza. Ou seja, o Bacon está falando do experimento e o texto 2, a dimensão ambiental na educação, o desequilíbrio ambiental, chegando a uma resposta de objetificação do objeto físico. É uma questão difícil, porque você tem que entender que a natureza é um objeto, é um espaço físico, e ele é um objeto para Bacon e para o Guimarães, que vai gerar, obviamente, um desequilíbrio na utilização dos aspectos da natureza. O homem, ele fica diante da natureza como um objeto e não como algo que ele está inserido. Questão difícil do Enem. Filosofia, tá? Importante. Isso que eu falo que é o calcanhar de Aquiles, tá? 7. Essa aqui é maravilhosa e essa tem que ter conceito. Tem que ter conceito. Olha só. Tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os jovens do ginásio, perguntando: tu te ocupas de ti? O Deus encarregou disso, é sua missão, e ele não a abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo. Foucault, então é o Foucault que está falando sobre Sócrates. Cara, se você lembrar da maêutica, você vai mandar bem. É uma questão difícil de filosofia. Você ficaria entre duas. Há uma questão distratora, que é uma questão que envolve o conceito do método socrático, que é a maêutica. Você ficaria entre a B e a A. Por que a B? Porque a ironia faz parte da maêutica socrática, que é a ironia, que é o questionamento, que é, ao mesmo tempo, diálogo, dialética. Mas, quando o Sócrates fala, tu te ocupas de ti, é um momento que eu preciso examinar a minha própria vida. Questão difícil, filosofia pura no Enem. Beleza? Vamos para a antepenúltima questão, tá? Aristóteles.
Veja que está piorando. Você vê como a prova de filosofia. Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é o justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos e cada um deles é justo. Ora, nas disposições que tornam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o poder ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que detêm a produzir e a preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que compõem. Aristóteles, A Política. Difícil, né? Ler 2 vezes, não dá tempo, é 3 minutos. De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve agir. Aqui é uma interpretação de texto, mas eu consigo matar por quê? Porque eu entendo que para Aristóteles, ética está ligada à política. E para o homem livre, com ócio, praticar a política, já que todo homem ele é um animal social e político por natureza, ele tem que ter virtudes. Ele tem que ter virtudes. Virtude é um hábito. Então eu já sei esse conceito, que o cara que vai ter a política ele tem que ter virtudes. A mediana, o justo meio. Então, me ajudaria a interpretar a questão mais facilmente. Interpretando, você pegaria a questão. Você pegaria a questão. Mas sabendo o conceito e a ética a Nicômaco e a política de Aristóteles, você mataria as questões. Ok? Vamos para fechar. Essa é uma questão difícil do Enem, tá? De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar, que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim. Autonomia, tá? Já está matando a questão, né? Considerando-se que que se homem, ao usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto, se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usar sua vontade para fim para qual ela lhe foi dada? Textos básicos de ética, difícil a questão. No texto, o filósofo sustenta que a punição divina tem como fundamento o quê? A insuficiência da autonomia moral. Tá? Ou seja, o cara que fez ali é uma noção muito louca, é uma questão dificílima essa do Enem. Porque para Santo Agostinho, eu sou predestinado, certo? Porque a alma é a iluminação, o homem interior, mas Deus me deu livre-arbítrio. Então, se eu não estou fazendo certo por livre-arbítrio, não é por causa do livre-arbítrio, é porque eu não estou entendendo que eu devo seguir aquilo que está dentro de mim, que é aquilo que Deus colocou através das Sagradas Escrituras. Então, a punição vem fundamentada na insuficiência da minha autonomia moral. Ou seja, eu sou punido, mas deveria entender que quando eu voltasse à Bíblia e a Deus, eu teria essa autonomia moral e não seria punido. É uma das questões mais difíceis do Enem para mim. Difícil essa questão, bem difícil. E para fecharmos nossa revisão de hoje, uma questão mais tranquila, tá? Mas também conceitual de filosofia. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, viu seus habitantes como se fossem mendigos, sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza, no qual seria o mundo depois da colonização ibérica, históricos com sociologia. Enxergou-nos como território condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. O bem viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos. Presta atenção para finalizar. A relação entre ser humano e natureza, resaltado no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Que corrente filosófica está sendo colocada ali no texto? O racionalismo cartesiano. Também uma questão difícil. Humboldt é um cientista.
Então, ele vê a natureza como algo a ser transformada. O cientista, ele se emancipa da natureza. O dualismo cartesiano, eu, ser humano, realidade, sou separado, eu interfiro na natureza, eu transformo a natureza. Tudo bem? Perceberam que a prova do Enem, ela é uma prova interpretativa, com raciocínio, com vocabulário e sim, com conhecimento e conceitos. Questões fáceis, obrigação. Questões médias, obrigação. Difíceis, tenta acertar. É tentativa. Se eu for um curso concorrido, sim, vai com tudo em relações humanas. Em as ciências humanas, perdão. E aí é uma coisa importante, porque faça uma retomada de conteúdo antes da prova, com seu professor de filosofia, de conceitos, né? De história da filosofia e de temas possíveis. Isso vai te ajudar no Enem. Tudo bem? Bom, gente, eu espero que vocês estejam bem. Acho que praticamente foi 1 hora de aula. A gente pegou bem intenso essa revisão. Façam a prova com muita tranquilidade. Aí, apenas uma dica. Pegou a prova de humanas, linguagens, redação, resistência física, inteligência emocional, conhecimento. Vai com calma, vê a redação, não fica nervoso. Escreve. Vai lá, faz as questões, 3 minutos para cada. Não fica numa questão, faz linguagens um pouco, respira. Não bebe água no começo. Cada minuto é importante, inclusive para fazer xixi. Cuidado com o que você come, entrega no final. E se você ficar entre duas e para chutar, não deveria chutar, mas não sabe, está correndo o tempo, coloque a primeira que você assinalou. A chance de você acertar é um pouco maior. Eu torço por você. Você vai bem no Enem, vai arrebentar o Enem, porque você está num cursinho muito bom. Um cursinho que te deu todo o suporte. Os professores fantásticos. Então, agora é luta, é vitória. São 300. E vença. 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 Boa prova.